Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês como nasceu o canal, como surgiu a ideia do canal. Muitas pessoas já me perguntaram como que eu tive a ideia de fazer o canal. Na verdade, essa ideia não foi minha. E essa semana o nosso canal bateu 100 mil inscritos, então eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para contar um pouco da história de como nasceu Vivendo na Coreia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhum conteúdo. Nos marque nas suas redes sociais, se puder seja membro e se não puder também tá tudo certo. Fica com a gente até o final desse vídeo que já ajuda bastante o canal. Então, hoje eu quero contar para vocês toda a história de como nasceu o canal. E foi bem legal porque eu tinha acabado de voltar do Brasil em 2021. Para quem não sabe, nós passamos uma temporada no Brasil. Meu marido foi a trabalho, nós ficamos um tempo lá. E quando nós voltamos em 2021, eu viajei com umas amigas minhas aqui da cidade, umas coreanas amigas minhas, e nós fomos para Jeju, para a ilha Jeju, que tem aqui no sul da Coreia. Nós fomos passar um dia em Jeju só. Acho que nós vamos para Jeju só para acontecer a ideia do canal. Mas o fato é que realmente nós fomos passar um dia em Jeju, fomos de manhã e voltamos à noite. E lá em Jeju tem um vulcão bem no meio da ilha. E aí, enquanto a gente estava lá, eu tive a ideia de pegar uma foto na internet desse vulcão e postar nos meus stories do Instagram, para explicar para o pessoal que tem um vulcão no meio da ilha e tal. E aí eu fiz essa postagem. E na época, o meu Instagram, ele era fechado, tinha muito pouquinha gente. Eu postei e bastante gente curtiu os stories e comentou e achou legal, interessante, ter esse vulcão no meio da ilha. E na volta, à noite, quando a gente estava voltando para casa, eu falei para minha amiga que eu tinha postado nos stories sobre o vulcão e bastante gente tinha curtido. E aí ela falou para mim: Thalita, por que você não faz um canal no YouTube? Você faz bastante coisas, anda para bastante lugares. É legal você fazer um canal no YouTube e compartilhar com as pessoas as coisas que você faz aqui na Coreia. E eu falei: quê? Tipo, gente, em pleno 2021, eu não sabia que as pessoas faziam vlog no YouTube. É sério, eu acho que só eu não sabia disso. Até então, eu só usava o YouTube para ouvir música, sabe? Eu nunca acompanhei nenhum canal de pessoas que compartilhavam vlogs, eu nunca vi pessoas compartilhando sobre rotina, nunca. Sempre que eu liguei o YouTube, que eu usei, era só para ouvir música. Então eu não fazia ideia do que era aquilo. E aí eu falei assim para ela: "Nossa, que interessante, né? Vou pensar". E aí eu fiquei, acho que umas 3 semanas pensando e pesquisando sobre isso e decidi criar o canal. Daí no começo eu fiquei em dúvida do nome do canal, eu acho que era Coreia 360. Aí tinha Vivendo na Coreia e Morando na Coreia. Eu acho que essas foram as três opções mais fortes, assim, que eu fiquei em dúvida. E aí eu fui aprender a fazer o canal. Isso foi um processo bem chato também, né? Porque eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Primeiro eu fiz o canal e aí depois eu pensei no nome. E aí nasceu o canal Vivendo na Coreia. Mas e aí? Agora eu tinha que postar alguma coisa, né? E, gente, eu não sabia o que postar. Eu pesquisei assim um pouco por cima. Eu achei que as pessoas tinham interesse só em conhecer coisas diferentes da rua. Eu não imaginei que as pessoas tinham interesse de conhecer a nossa rotina, o que a gente faz, o que come, todas essas coisas. Eu realmente achei que as pessoas gostariam de ver só coisas da rua. E aí, pro meu primeiro vídeo, eu vou deixar o meu primeiro vídeo aqui na descrição, tá? Eu fui em uma outra cidade que eu morei num mercadão de lá.
para fazer o vídeo lá. Então eu fui com os gêmeos nesse mercadão para mostrar como era o mercadão. Aí no começo do vídeo eu filmei não em pé, assim, não pode, tem que ser deitadinho. E foi legal o vídeo. Nós fizemos um vídeo lá, os meninos comeram alguma coisa, eu também, nós mostramos o mercadão, tudo. E ficou bem legal esse vídeo, né? E por ser o primeiro vídeo. E aí eu acho que o segundo, nós fomos em um parque, porque eu queria mostrar o parque, até levei o drone, fiz uma filmagem de cima e nós filmamos o parque. E os meus primeiros vídeos, praticamente, eles foram assim sobre isso, sobre alguma coisa de fora, ou eu contando alguma curiosidade aqui da Coreia, contando alguma coisa sobre a Coreia. Os meus primeiros vídeos, na verdade, durante bastante tempo, os meus vídeos foram sobre isso, sobre alguma coisa da rua ou eu contando alguma curiosidade sobre a Coreia. Mas eu não fazia vlogs, porque eu não sabia que era isso que as pessoas gostavam. E também teve o processo de aprendizado de edição, né? Eu pastei bastante nisso até encontrar um aplicativo legal que eu conseguisse mexer para editar vídeo, fazer corte, colocar efeito visual, efeito sonoro, alguma coisinha, sabe? Gente, isso é muito chato de aprender quando você não tem noção nenhuma do que fazer. Então, esse processo de aprendizado, de mexer também no canal, né? Tem bastante coisas para mexer no canal quando a gente entra no computador e para postar, para preencher algumas coisas, tem as hashtags também, tem as palavras-chave que a gente tem que preencher. As palavras-chave, elas são aquelas frases que as pessoas escrevem no YouTube. Um exemplo, receita de comida coreana. Brasileiras morando na Coreia. As pessoas fazem essa pesquisa na barra de pesquisa ali do YouTube, então a gente tem que colocar mais ou menos o que as pessoas vão pesquisar, que são as palavras-chave. Então eu demorei bastante mesmo para aprender a colocar as palavras-chave corretas, né? O canal foi indo, mas assim, bem devagar. De vez em quando entrava uma pessoa, de vez em quando alguém deixava um comentário. Por isso que no começo do projeto, seja para um canal, seja para uma loja, seja para qualquer coisa, assim, é muito importante a pessoa ter o apoio das famílias, dos amigos, porque no começo todo o apoio é muito importante. A mesma coisa no canal, então, demorava muito para alguém visualizar os meus vídeos, as pessoas não visualizavam, mas isso, gente, não é culpa do criador do conteúdo, não é culpa do canal, é coisa do algoritmo mesmo, tá? Ele sempre dá mais prioridade para conteúdos que estão tendo um pouco mais de engajamento. Então, como no começo os vídeos não têm engajamento, ele não recomenda os vídeos para outras pessoas. Então, não era porque o meu vídeo era ruim, não é porque o seu vídeo é ruim que não tá tendo visualizações, é porque realmente no começo o algoritmo não tá entendendo muito bem o que está se passando no seu canal. Ele demora bastante tempo para entender qual é o tema do seu canal, a abordagem que você faz nos seus vídeos, o que é o público-alvo, né, do seu canal. Então ele demora, gente, eu acho que mais de 30 vídeos para o algoritmo entender o que está se passando no seu canal, para ele saber para quem recomendar. Então essas coisas demoram bastante tempo para acontecer. E aí eu tive a ideia de chamar todo mundo do meu Facebook. Eu acho que eu tinha 600 e poucas pessoas no meu Facebook. Eu chamei uma por uma. Todo dia eu sentava no sofá e chamava assim umas 20, 30, 50 pessoas e falava: Olha, Fulano, eu fiz um canal no YouTube, se inscreve lá, deixa algum comentário, porque isso ia ajudar, né, o algoritmo entender que as pessoas estavam interagindo no meu canal. Então eu chamava um por um, várias pessoas por dia, compartilhava o link dos meus vídeos, pedia para se inscrever, para deixar comentário, todas essas coisas. Também pedia para os meus conhecidos, amigos se inscrever, porque no começo a gente precisa fazer 1.000 inscritos, porque assim, no começo
Para você monetizar o seu canal, você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas visualizadas. Então, não é assim. Um exemplo, eu tenho um vídeo que ele tem 10 minutos. E aí você olha 3 minutos. A outra pessoa olha 5 minutos. Então ele vai contabilizar 8 minutos de visualização. Ele não vai contabilizar os 20 minutos. Então, até você chegar em 4.000 horas visualizadas, demora muito tempo. Os 1.000 inscritos vai acontecendo, sabe? Mas as 4.000 horas visualizadas, gente, é uma coisa que parece que vai acabar o mundo e você não vai conseguir bater essa meta de 4.000 horas visualizadas para você monetizar o seu canal. Então, beleza, você conseguiu os 1.000 inscritos, as 4.000 horas visualizadas. Então, o seu canal pode monetizar. Você já vai fazer parte do grupo de parcerias do YouTube. Seu canal já está monetizado. Porém, você tem que acumular $100 de visualizações para você conseguir sacar o seu primeiro salário. Então, até bater esses $100 de visualizações também demora bastante, porque precisa ter bastante visualização para bater essa meta de $100. Então, bateu essa meta de $100, você pode fazer o seu primeiro saque. Ou seja, você pode receber o seu primeiro salário. Então, gente, rolou aí todo esse processo, sabe, que foi bem demorado, foi bem complicado. Eu não lembro bem agora em quanto tempo eu consegui monetizar o meu canal, mas demorou bastante tempo, vários meses, acho que, não sei se foi mais de um ano. Durante esse processo, eu fui aprendendo, né? Fui cada vez mais aperfeiçoando na minha edição. Não que agora é uma coisa espetacular, né? Mas eu já consigo me virar. Fui aperfeiçoando na edição, fui melhorando um pouco como filmar, como falar. Outra coisa também, as pessoas foram me pedindo para fazer vlog, porque eu não sabia que vocês gostavam de vlog, de coisas de rotina de casa mesmo. Para vocês terem noção, eu ia para outros lugares, até longe aqui de casa, para fazer vídeo, e o que mais vocês gostavam de assistir eram vlogs, coisas assim, mais de casa mesmo, da rotina. Então o pessoal começou a me pedir vlog. Ah, faz vlog da rotina de vocês em casa e tal. E aí eu fui começando a perceber que era isso que o pessoal queria e fui começando a filmar os vlogs. E foi aí, a partir disso, que o canal começou a crescer um pouco mais rápido. Depois que eu comecei a fazer vlogs em casa mesmo, com os meninos, fazendo as coisas de casa. Depois disso, meu canal começou a ter mais engajamento. Assim, eu fui aprendendo. Outra coisa também que no começo do canal eu olhava, né, alguns outros canais de brasileiras que moram aqui na Coreia, como elas faziam os vídeos, como as pessoas estavam fazendo os vídeos, porque, gente, de verdade eu não tinha noção nenhuma de como era. Então eu olhei algumas vezes alguns canais, mas sinceramente, falando de mim, assim, foi uma coisa que me incomodava olhar os canais de outras pessoas, porque eu comecei a perceber que aquilo atrapalhava na minha criatividade. Acabou me gerando um sentimento de comparação. Eu acabava comparando o meu conteúdo com o conteúdo daquele canal. Só que aquele canal já estava rolando há muito mais tempo, já tinha muitos inscritos, então, obviamente, tinha muitas visualizações. E o meu não, o meu tava começando ali, tava engatinhando. E eu acabava comparando com o conteúdo dessa outra pessoa, desse outro canal. Isso me deixava muito travada, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, eu no começo dei uma olhada para ver como os outros canais faziam os vídeos, mas logo eu parei de olhar e comecei a fazer os vídeos
com a minha cabeça mesmo, criando na minha cabeça o meu conteúdo. E nunca mais eu olhei. Às vezes eu fico até curiosa, nossa, o que que o pessoal tá fazendo, né? Como que estão vivendo, mas eu percebi que se eu olhar outros canais, realmente atrapalha na minha criatividade. Então, eu não quero fazer nada parecido, também não quero comparar o meu com o de ninguém com o meu. Então, eu quero fazer os meus vídeos do meu jeito, sem imaginar como que as pessoas fazem os vídeos delas. Então, isso é o que dá certo pra mim, foi o que eu fiz e assim eu faço até hoje. E no meio desse processo todo foi incrível, porque começou a aparecer pessoas muito legais no meu canal, pessoas muito queridas, e as pessoas foram começando a gostar de mim, gostar da minha família, e eu, sinceramente, eu nunca imaginei que alguém fosse gostar de mim, fosse gostar, assim, da minha família. E outra coisa também, a pessoal começou a falar bastante que se inspirava em mim, porque eu treinava. Eu sou mãe de 3 filhos, mas eu me cuidava, sei. O pessoal começou a se inspirar nisso aí em mim. Outra coisa também que eu jamais imaginei, eu falei, gente, como assim se inspirar em mim? Eu nunca pensei que alguém fosse se inspirar em mim para alguma coisa. Não, nunca achei que eu fosse inspiração de alguma coisa, mas foi isso que começou a acontecer no canal e tudo foi me pegando assim muito de surpresa, sabe? Muitas pessoas queridas também começaram a me mandar muitas mensagens de carinho. E assim o canal foi seguindo e até esse ano, maio desse ano, maio de 2024, a minha irmã veio aqui me visitar. E aí para vocês verem que eu não imaginava assim que as pessoas gostassem tanto da gente, que eu não imaginei em fazer uma caixa postal. E a ideia foi dos inscritos. Falaram, Thalita, faz uma caixa postal pra gente te mandar alguma coisa. Eu falei, sério? Tipo, aí eu falei, ah, tá bom. A minha irmã fez pra mim no Brasil. Mas, gente, de verdade, eu jamais pensei que as pessoas fossem até mandar presentes pra gente. Que nem eu falei pra vocês, como eu nunca acompanhava canais assim, eu não imaginava que isso acontecia. Então as coisas foram acontecendo assim comigo no canal e eu fui pega de surpresa em tudo, inclusive esse carinho todo de vocês. E eu confesso pra vocês que até a minha irmã vir pra cá agora em maio, eu não imaginava que tanta gente gostasse da gente e que tivesse tanto carinho por nós, porque muita gente mandou presente, mandaram de tudo assim, ó. E, gente, mandaram tanta coisa pra gente, que a minha irmã não conseguiu trazer nada pra ela. Ela, sério, o tanto de coisa dela mesma, foi isso aqui, assim, acho que 2 quilos. E aí, só quando ela veio, que eu vi, assim, o tanto de coisa que as pessoas mandaram pra gente, que eu acho que a ficha caiu, assim, ó. Nossa, é mesmo, de fato, assim, o pessoal tem muito carinho pela gente, pelo canal, e eu fiquei muito feliz com isso, receber esse carinho. Então, foi uma coisa assim que me deu assim um gás maior para continuar o meu trabalho. E inclusive eu quero agradecer a todos vocês. Daí para agradecer todo esse carinho, eu comprei um presente aqui também e nós fizemos um sorteio para todas as pessoas que mandaram os presentes pra gente. Nós pegamos os nomes ali, os nomes de todo mundo, fizemos um sorteio e a sorteada ganhou um presente. Foi a minha forma de agradecer a todo esse carinho. E essa semana, dezembro de 2024, né? Nós chegamos a bater os 100 mil inscritos aqui no canal. E aí eu refleti tudo o que já se passou até hoje. Foram muitas coisas. O canal hoje tem 3 anos e meio, então demorou aí 3 anos e meio pra gente chegar a 100 mil inscritos. E eu refleti bastante, eu aprendi muita coisa no canal, aprendi muito com vocês, conheci muitas pessoas legais também, muita gente chata também. Mas, gente, foi incrível, assim. Outra coisa também.
antes, né, de tudo isso, eu tinha vários problemas, assim, de ansiedade, de depressão, muitas coisas mesmo estavam acontecendo comigo. E até já fiz tratamento para depressão, estava tomando remédio para depressão. Eu estava num processo assim bem chato, bem difícil assim, com muitas coisas pessoais acontecendo. E quando eu comecei a pegar firme no canal, isso me ajudou, que vocês não têm noção, assim, foi uma terapia na minha vida. Eu acho que valeu, assim, mais do que realmente eu ter feito 1000 terapias. Inclusive, eu fazia algumas consultas aqui com o psicólogo e tal, mas, assim, pegar firme no canal foi uma coisa que me ajudou muito. Quem me acompanha daquela época sabe o que eu tô falando. Tomava remédio pra dormir, tomava pra depressão, sabe, ansiedade. Nossa, gente, eu tava assim, uma pilha mesmo. Eu acho, nossa, eu não quero nem pensar o que seria de mim hoje se eu não tivesse feito o canal, se eu não tivesse me dedicado ao canal, que, nossa, me ajudou demais. E aí, aos poucos, eu fui deixando uma coisa, fui deixando outra. Vou parar de tomar isso aqui. Vou parar de tomar aquilo ali, sabe? Tô mais animada. As coisas foram melhorando assim na minha cabeça, no meu coração, em mim, na minha vida, sabe? Parece que foi clareando assim, ó, na minha frente, sério. Fui ficando mais animada, fui ficando assim, mais empolgada com as coisas, fui me sentindo mais feliz, sabe? Eu tava realmente achando, acho que o meu lugar no mundo, eu tava realmente encontrando, assim, algo que eu gostava de fazer, e isso me ajudou muito, gente. Aos poucos, tudo foi melhorando, sabe? Eu parei de fazer tratamento, parei de ir no psicólogo, eu parei de tomar os meus remédios, parei de tudo, e fui só me dedicando ao canal e essa foi a minha terapia. Então, muitas coisas que aconteceram com a gente, eu fui compartilhando com vocês. Já chorei um monte, nossa, já tudo aqui. E essa foi a minha forma de botar pra fora tudo que eu tava sentindo, botar pra fora tudo que tava passando comigo, sabe? Foi o jeito que eu fui encontrando de me libertando. E foi aqui com vocês no canal que aos poucos tudo foi assim saindo e eu fui me sentindo melhor. E, enfim, graças ao canal, muita coisa melhorou. E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. Daí eu tava lembrando também que nessa época eu já tava pensando o que eu ia fazer. Tava pensando, eu acho que já tá na hora de eu fazer alguma coisa. Os meninos já estavam grandinhos, já estavam passando mais tempo em escola, curso e tal. E eu já tava começando a ficar pensativa. Falar, quero fazer alguma coisa, sabe? Eu quero ter o meu próprio dinheiro, quero ter alguma minha independência, mesmo que seja pequenininha, eu quero ter minha independência financeira sei. Já tava pensando em fazer alguma coisa, e aí eu tava cogitando alguns lugares aqui para trabalhar. Essa ideia do canal caiu assim na hora certa. As coisas, eu acho que às vezes a gente quer atropelar as coisas, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Olha só, gente. Eu moro aqui na Coreia desde 2007 e eu vim fazer o meu canal em 2021. E o YouTube, eles criaram o YouTube em 2007, no ano que eu vim pra cá. Então, assim, nossa, eu queria muito ter feito meu canal lá atrás para compartilhar toda aquela fase de começo, gravidez dos gêmeos, o Wilson crescendo, aprendizado de coreano. Eu queria muito, mas as coisas aconteceram na época que Deus quis, no tempo dele, e para mim tá tudo bem também. Então é isso, gente. Hoje em dia o canal tem 3 anos e meio, acabamos de bater 100.000 inscritos. É isso, gente. O canal ele nasceu assim, né? Foi essa minha amiga que teve a ideia, né? Depois da nossa viagem lá de Jeju. Depois eu fui aprendendo as coisas e aí foram rolando todo esse processo até a gente chegar aqui.
Em dezembro de 2024, o nosso canal bateu 100 mil inscritos. Então, eu vim aqui contar para vocês um pouco da história de como nasceu o canal. Então, eu peço a Deus que me clareie a minha cabeça para que eu possa sempre estar dando o meu melhor para vocês, né, em conteúdo, e a gente possa ter esse carinho mútuo que nós temos hoje em dia, e que venham mais 3 anos e meio. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês por tudo. Obrigada pelo carinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada. Papá.